Ok. Boa tarde a todos. Bem-vindos a esta conversa com o António. Queria agradecer à Susana e à Marta esta possibilidade de poder moderar a conversa com o António. Não vou fazer, dadas as circunstâncias das pessoas que estão na sala, não é necessário fazer uma apresentação do António, porque é demasiadamente conhecido de todos e apenas uma referência. Como eu escrevo, aliás, no texto que tive a oportunidade de fazer para o catálogo da exposição, que abre na sexta-feira na Comunitar, e aproveito para mostrar o catálogo que será disponibilizado a partir de sexta-feira, às 6h30, quando abrir a exposição da Comunitar. Há uma referência do António, quando eu era muito miúdo, um puto, digamos assim, quando fui para o ciclo do Tortozende, e quem conhece o Tortozende ali, a Marta está-se a rir, porque é uma vila junto à Covilhã, conhecida na altura por Vila Vermelha, porque era uma vila cheia de fábricas têxteis e tinha uma grande influência do Partido Comunista. Estamos a falar em 75, estamos a falar em setembro de 75, depois eu fiz logo rapidamente no Liceu da Covilhã uma área para o jornalismo e, portanto, desde aí que o António é uma referência para todos nós, mesmo aqueles que estão aqui. Vejo aqui algumas pessoas da minha idade, no caso da Fátima Cid e do Moraes, e mais jovens, e, portanto, eu acho que vamos mudar um pouco, se calhar, o teor da conversa que tinha sido pensado por mim e pela Marta relativamente à questão. E eu hoje de manhã fui procurar nas novas tecnologias alguma coisa sobre o António e descobri uma entrevista dada à EF no México. E vou começar por aí, de que a caricatura faz parte essencial da democracia. Isso é uma pergunta. Pois acho que sim. A caricatura sobrevive noutros regimes, mas com condicionantes muito fortes. Ou seja, é preciso que não nos iludirmos. Sei lá, o Irão tem uma caricatura muito forte, desde que coincida com a linha oficial do regime, aliás, como Cuba também. O caso da China é um pouco diferente, porque a primeira surpresa que eu tive, expus aqui há muitos anos, bem, percebi que o humor aqui tem uma carga pejorativa clara. Quer dizer, na cultura chinesa não há, pelo menos tanto quanto me percebi, não há a abertura para nós nos divertirmos uns com os outros, fazermos umas maldades e tal, não. Aqui, na cultura chinesa, por exemplo, quando se faz caricatura, alguém já está mesmo mais do lado do que do lado de cá, portanto, é mesmo para acabar. Portanto, com todas estas nuances, estas diferenças, é preciso ter isso em atenção. É evidente que há muitos cartoons por exemplo, anti-americanos que se publicam no Irão que eu podia subscrever. Agora, aquilo não corresponde à liberdade de expressão no Irão. Corresponde a bons desenhos de uma faceta da política do Estado iraniano. Não confundir isso com liberdade de expressão, porque isso é uma confusão perigosa. Portanto, dito isto, eu reafirmo que o estado normal para a existência da caricatura é a democracia, onde pode haver diferenças de opinião e choques de opinião. Mesmo assim, hoje em dia começa a ser um bocadinho mais pessimista do que já fui. Devido ao caso dos Estados Unidos, portanto, já me aconteceu a mim, ou a propósito de um desenho meu, acabei por contribuir para que deixassem de haver desenhos no New York Times. E isso teve um efeito multiplicador noutros jornais de menor dimensão. Portanto, mesmo nas democracias... Marta, se calhar podíamos ver, não é necessário, mas já agora procurar aí. Ele não está por ordem, mas podíamos ver esse cartão. Continua. Portanto, mesmo nas democracias, e com jornais com o peso e a importância do New York Times, isto aconteceu.
não há mais desenhos no New York Times. Também já não havia na edição nacional, mas havia na edição internacional. Deixou de haver. Isto teve, como disse, um efeito multiplicador noutros jornais de menor dimensão. E, portanto, eu diria que o panorama, mesmo das democracias, não é fantástico. Por um lado, há esta pressão grande dos detentores dos meios de comunicação. Por outro lado, há a concorrência das redes sociais e há a concorrência das televisões dedicadas somente às notícias e, portanto, usam e muitas vezes abusam da manipulação da informação. Não é um panorama de facto brilhante, portanto, não estou, em relação a isso, não estou particularmente otimista. Vai-se andando nos intervalos da chuva, não dá um bocado isto. Mas em termos comparativos, de facto, é a democracia o meio onde o cartoon poderia e pode sobreviver com maior liberdade. António, fala no caso dos Estados Unidos. Por vezes temos a ideia de que a grande democracia é americana, que os jornais são muito livres, mas aconteceu num caso. Eu agora ia perguntar se a longa experiência num jornal, o peso como é o Expresso, se algum dia houve casos semelhantes. Operações houve certamente, chatices, outras coisas mais. Não, preciso de esclarecer algumas coisas. Quer dizer, Portugal tem temos que situar as coisas. Portugal é um país periférico, não é? Portanto, não, com tudo quanto isso tem de mau, portanto, mas com tudo também o que tem de bom. Quer dizer, Portugal não está no centro de nada. Portanto, por outro lado, um jornal elitista como o Expresso só interessa mesmo a uma elite da sociedade portuguesa, ou seja, não se perde nem se ganha eleições com edições de jornal. Por outro lado, e paralelamente, no mesmo país, o poder tem sido muito cauteloso com a utilização do cartoon na televisão. Porque a televisão, essa sim, pode chegar a milhões de pessoas e pode ter alguns efeitos sérios na opinião pública. Portanto, eu, no meu caso concreto e no caso particular do Expresso, não me posso queixar, não há, assim, grandes casos. Quer dizer, eu, ao longo da minha vida, se quiser, eu posso dizer que colecionei 4 casos. 4 casos não é muito, posso falar um pouco disso, é um fait divers que pode servir para animar esta conversa. O meu primeiro caso foi logo no início, eu tinha acabado de entrar nos jornais, e nessa primeira fase eu utilizava balões com texto. E há uma série que eu fiz durante 2 anos chamada Cafarnaum, em que eu coloco num desses balões, como sendo dito pelo Presidente da República da altura, Costa Gomes, dizendo ele, que lhe era indiferente o lado que ganhava no 11 de março, porque ele estava dos dois. A história não me desmentiu. Mas o Ministro da Justiça da altura não gostou nada, que era o Almeida Santos, já falecido também, e moveu-me um processo de abuso de liberdade de imprensa. Eu, que nessa altura era um militar, estava numa situação um pouco complexa, porque mesmo que se eu porventura ganhasse em termos jornalísticos, eu como militar estava tramado, porque o Presidente da República é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. E eu andava com esta preocupação em cima, não é? E falei com um amigo e disse, estou feito, estou tramado e tal. E ele teve uma ideia. Eu faço aqui um parênteses só para vocês tentarem colocar um ambiente da época. Há coisas que só aconteceram naquela época. Eu tenho algum pejo em contar estas coisas, parece que estou a mentir. Tem tudo Eduardo de ser uma grande mentira, mas não, naquela altura aconteciam coisas que não aconteceram mais. E disse-me, bom, tu não és conhecido, tu começaste agora, ninguém sabe quem tu és, tu podes ser um heterónimo meu. Eu assumo, tu és um heterónimo. António, pronto, sou eu. E eu não tenho problema, porque eu tenho sindicato, tenho tudo, tenho essas coisas todas, a mim não me acontece nada. E eu, no meio daquela situação problemática, achei que era uma boa solução. Isso não é nada mal. E ele foi apresentar a questão ao Balsemão, que, além de ser diretor do jornal, na altura, era e é dono do mesmo. Havia, e penso que ainda há a tradição do diretor ser co-réu
de tudo aquilo que se passa no jornal. E o Balsemão, ao ouvir este plano, achou que era uma boa ideia e deu o seu aval. Pronto. Então o plano foi para a frente. Foi para a frente. E depois foi preciso pagar a fiança. E o Balsemão avançou com o dinheiro das duas. Do jornalista e dele próprio. Depois, com aquela avalanche que era aquele frenesim, que era o poder da época, aquilo não, acabou por nem sequer foi julgado, foi arquivado. Foi arquivado, sempre não houve acontecimento. E o Balsemão, naturalmente, veio pedir o dinheiro de volta das fianças. E vocês sabem que o dinheiro tem problemas, é muito volátil às vezes. E o dinheiro desapareceu. E esse meu amigo, que fez esse papel, não é? Propôs ao Balsemão pagar em prestações mensais o dinheiro que tinha ficado das fianças. O Balsemão não aceitou, dizendo que era um abuso de confiança que não podia aceitar, e ele foi despedido. Portanto, isto é uma história, a minha primeira história é assim. Começa com um caso de solidariedade muito bonito e acaba com um despedimento. Não foi nada de heróico, no fim. Epá, depois tive uma chatice no Canadá, no Salão de Montreal. Curiosamente, isto é assim na minha, com os judeus outra vez, com o massacre de... Há um desenho que vai estar também lá amanhã na exposição, que é sobre o massacre de Shatila, em que eu utilizo uma fotografia célebre do gueto de Varsóvia e brinco um bocadinho com aquilo. Cá está ela, a criança que estava com as mãos no ar, já não era um judeu, mas era um palestiniano, e os soldados que ameaçavam já não eram alemães, mas eram judeus. Isto lá deu uma certa... O lobby judaico em Montreal era muito forte, houve grandes pressões, não sei o quê, mas o júri acabou por não mudar o seu sentido de voto e eu ganhei o grande prémio do Salão de Montreal, que era o maior salão do mundo na altura com este desenho. Infelizmente o desenho continua atual. Isto foi em 1982, 83. Ou o desenho de 82 e o salão é de 83, é por aí. Mas é por aí. Portanto, mas se virem em termos históricos, o massacre de Shatila marca isso. Mais tarde, houve um outro caso, que foi o caso do Papa, que foi muito conhecido na sociedade portuguesa, a história do preservativo no nariz do Papa, que é a resposta a declarações do Papa feitas em África, no pico da SIDA, proibindo ou desaconselhando a utilização do preservativo. Eu achei e acho que naquele contexto, em qualquer outro contexto aquilo não fazia sentido, naquele contexto eram particularmente criminosas aquelas afirmações. Como tal, e como ele falou para o mundo, não falou para dentro da Igreja, mas falou para fora, falou para o mundo, eu senti-me no direito e na obrigação de responder e respondi colocando-lhe um preservativo no nariz. Brincando até um pouco com uma expressão que nós utilizamos, não se deve meter o nariz onde não se é chamado. Isto deu alguma celema nos setores mais retrógrados da Igreja Católica, houve recolha de assinaturas, penso que foi a primeira vez exercido o direito de petição do Parlamento português. A pessoa que liderava essa luta, essa cruzada fantástica, pensava conseguir 1 milhão de assinaturas, conseguiu 29 mil. Portanto, aquilo que se faz com 1 milhão não é aquilo que se faz com 29 mil. Apesar de terem garantido o direito de discussão na Assembleia. E, portanto, esse cartoon foi discutido, mas a montanha não pariu coisa nenhuma. Nem sequer um rato, não aconteceu nada. Ficámos assim. Qual é o mérito desse cartoon? O mérito desse cartoon é que ainda hoje belisca as pessoas. As pessoas sentem-se um bocadinho beliscadas, porque em Portugal não se tocava com papa nem com uma flor. O mérito deste desenho é que a partir daqui passou a ser possível. O Papa pode ser criticado, se for caso disso. Logo se vê, e as pessoas depois cá estão para serem responsabilizadas por aquilo que fazem. Mas o Papa não vive acima da crítica. Pode viver acima do céu, mas da crítica não. Da justiça também não. Portanto, este foi o terceiro caso. E agora, o último caso foi aquele do New York Times. Portanto, não sou exatamente uma vítima
da censura, das pressões. Por outro lado, também tenho noção que, em alguns momentos mais complicados, eu fui útil ao meu jornal pelo facto de ousar falar de coisas que o jornal não se sentia muito à vontade para fazer. Portanto, eu às vezes brincava com os meus amigos mais próximos, dizendo que eu era uma espécie de papel que serve para embrulhar as castanhas. Pronto, e nisto tudo, meio a brincar, meio a sério, não aconteceu mais nada. Nunca fui a julgamento. Nem sequer o meu o heterónimo do outro foi. Portanto, não sou uma vítima dessa pressão. E até mesmo em relação a alguns grandes artistas estrangeiros. Uma vez tive o prazer de conhecer um dos meus grandes mestres, o David Levine, que era dos poucos que entrava em Portugal no tempo do antigo regime, e por uma série de casos ele acabou por vir a Lisboa e eu tive o prazer de o conhecer. Pronto, e na troca de galhardetes, de simpatias, e toma lá um livro, dá cá um livro, dei um livro, ele teve a paciência fantástica de ver um livro meu, página a página, com muita paciência. E a dada altura ele viu um tipo enforcado num cachecol da Seleção Nacional e ele perguntou: quem é este? Este é o Primeiro-Ministro. E passou, disse-me, passou. E depois eu soube, porque ele, em troca com Tom, que um desenho dele sobre um senhor chamado Ofowitz, que veio do governo para o Banco Mundial, e à altura houve um escândalo, que ele arranjou um emprego para a namorada, assim umas coisas. E ele fez, com o talento que lhe é reconhecido, ele fez um desenho do Wolfowitz com cara de lobo, porque ele era mesmo capaz de fazer com o talento que tinha e fê-lo, e o desenho foi censurado nos Estados Unidos. Isto para vos dizer que a liberdade de expressão às vezes também é um bocado relativa. Quer dizer, nos Estados Unidos, uma vaca sagrada, porque o David Levine era mesmo uma vaca sagrada. O David Levine é, para muitos, e para mim também, o melhor caricaturista da segunda metade do século XX. Conhecido em todo o lado, que ainda nessa altura foi censurado nos Estados Unidos, e eu, por um lado, tinha conseguido meter o Primeiro-Ministro enforcado num cachecol da Seleção Nacional. Portanto, eu não quero enfatizar muito isto, só estou a falar de factos concretos que relativizam um pouco, às vezes, esta questão da liberdade ou não liberdade e até a liberdade de vista do nosso pequeno país, não é? Que tem, a pequenez às vezes também tem vantagens. Estamos ali naquele canto. Então. O meu jornal hoje, se tirar 100 mil exemplares, tira muito, mas não chega lá. São 100 mil exemplares que influenciam a sociedade portuguesa, porque são quadros médios e superiores que lêem o jornal. Portanto, tudo quanto é médico, engenheiro, advogado, não sei o quê, político. Essa gente lê o jornal. E essa gente são fazedores de opinião. Portanto, não é despiciante. Mas é pouco para alterar alguma coisa. Quer dizer. Portanto, é isso que permite que haja alguma acalmia nestas coisas. Por outro lado, e isso é uma coisa que eu ganhei com um bocado de sorte, confesso, hoje é um bocado difícil as pessoas pensarem no Expresso sem pensarem em mim. E vice-versa. Portanto, esta relação faz com que nós sejamos casados. Pronto. Para o melhor e para o pior estamos casados. Não quer dizer que a gente não se divorcie um dia destes, mas... Pronto, agora já falei muito, agora estou à vossa disposição. Eu escrevava aqui, e uma questão que pode ser interessante era saber como é que é o processo criativo. Calculo que já terá enviado para a edição desta semana o trabalho. Não enviou, vai enviar nas próximas horas. Sexta-feira, depois da manhã. Não, por acaso não é assim. Por acaso não foi assim. Bom, mas o processo criativo é sempre... Pronto, o processo criativo acontece... Bom, evidentemente tem a ver com a atualidade, porque os pressupostos do meu acordo com o Expresso têm a ver com a atualidade, seja ela imediata ou imediata, mas tem a ver com a atualidade. Bom. Há cartoons que se nos impõem imediatamente. Há ideias que nos aparecem, nós tampouco a sabemos explicar. Apareceu, viu-se logo, era ali. Aquela ideia apareceu ali. E ao inverso, há ideias que são chatas, difíceis, que é preciso trabalhá-las, é preciso andar ali à volta delas como se fosse
um problema de matemática, tira daqui, põe dali, põe dali. Em relação... Portanto, eu não utilizo o computador, portanto, que é uma coisa que me limita, mas foi uma opção, portanto. Por isso eu estou aqui e não mandei nada, nem vou mandar, porque já deixei lá em Lisboa. Como é que eu deixei em Lisboa? Eu deixei em Lisboa porque eu acho que, enquanto eu puder, o desenho não deve faltar. Foi uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu, já falecido, que a minha principal relação não é com o jornal, mas é com os leitores. Os leitores estão à espera de mim. E tanto os leitores à espera de mim, eu não devo faltar aos leitores, independentemente das questões da minha vida privada. Se estou com dor de dentes, estou de férias, não sei. Se eu puder, eu devo lá estar quando eles vão comprar o jornal, porque muitos deles, não estou a dizer que compram o jornal por causa de mim, mas compram o jornal também a pensar que vão ter aquele repousado lá na página. E, portanto, o que é que eu fiz? O que é que eu faço nestas coisas? Há alguns temas que aguentam. Há temas que aguentam, há outros que não aguentam. É evidente que eu não podia saber que o Assad ia fugir. Fugiu, já estava eu cá, portanto, não podia, isso eu não podia saber, não podia. Ainda hoje também não se percebe muito bem quais são os contornos daquilo. Mas há uma coisa que eu sei, todos sabemos, que este é o resultado das eleições americanas, traz uma grande convulsão à sociedade americana. Pois é sobre isso que é o cartoon desta semana e também da semana que vem. Porque isso aguenta, porque as convulsões e as contradições na sociedade americana com a eleição deste senhor são óbvias e, portanto, elas vão andar aí. E foi isso que eu fiz para poder estar aqui convosco. Com muito gosto. Eu ia perguntar se utilizava o computador, já respondeu à questão. E como é que a inteligência artificial é um dos temas... Tenho um medo danado, não sei muito bem o que isso é, nem quero saber, tenho um medo danado. A inteligência não artificial já é uma chatice. A outra não faço ideia do que seja, mas é mais uma concorrência desleal. Vai chegar momentos complicados em que nós não sabemos distinguir o que é do que não é, o que é legítimo, o que não é legítimo, o que é autêntico, o que não é autêntico. É evidente que é óbvio que em alguns setores vai ser positivo. A utilização da inteligência artificial, será na medicina, na estatística. Não tenho dúvidas que em muitas coisas a utilização da inteligência artificial vai trazer benefícios. Agora, do ponto de vista criativo, tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque acho que a criação é uma coisa tão humana, que nas suas limitações, nas suas contradições, também nos seus erros, essas coisas, tudo, a criatividade é tudo isso. Portanto, estar a retirar isso é estar a retirar um chão que é o chão da nossa vida cultural desde sempre, não é? Não sei o que é que vai ser, mas estou um bocado assustado. Não estou nada otimista em relação a isso. Eu vou abrir agora o debate. A assistência, à plateia. Passava o papel ali à presidente. Isto não é fazer perguntas em causa própria, mas é mesmo curiosidade. Um dos cartoons que está aqui na exposição, e vamos retroceder, e vamos retroceder também no tempo, julgo, António. É este aqui. Este cartoon foi o seu primeiro. Foi. Estávamos em que ano e para que jornal é que foi? E como é que surgiu já agora? Esse é um cartoon que é de 74. A história talvez tenha que dar um pouco para o lado. Como calculam, nos meses, até nos anos que antecederam o 25 de Abril, havia um ambiente de alguma tensão na sociedade portuguesa. Sobretudo nos meios universitários, mais novos, havia uma grande tensão, até porque, e isso não é um fator de sumenos, a gente da minha geração, do sexo masculino, e é preciso que diga isto, porque as mulheres gostam muito de se vitimizar às vezes. Os homenzinhos do meu tempo tinham uma guerra para cumprir. Não é coisa de sumenos. E sem a guerra não se podia nem ter emprego, nem se podia sair do país. E alguns, e depois todos os que passámos por isso, temos um amigo que morreu, temos outro que ficou sem uma perna, enfim, essas desgraças todas. E isso pairava no ar e havia uma tensão, na juventude havia uma tensão grande sobre isso. E, bom, na minha terra havia uma cooperativa, que é a Cooperativa Álvares Redol,
que, para além de vender livros, tinha uma série de ações de caráter antirregimental, fascista, que eram uns concertos comícios. E eu fazia os cartazes, que eram 4, nunca mais me esqueço, eram 4 cartazes, que eram 4 corajosos que tinham umas lojas e que punham aquilo na montra. Eram 4 cartazes que eram feitos a caneta de feltro. E um dia, não sei porque eu aborreci-me de fazer aquilo sempre da mesma maneira, resolvi fazer umas caricaturas do convidado, que era o Zé Jorge Letria. Eu fiz, e os cartazes lá andaram. Ele viu, gostou e veio falar comigo e disse: mas tu fazes os desenhos interessantes, porque é que não levas uns desenhos à República? Bom. E então, eu andava a estudar, andava a fazer umas coisas, a pensar umas bandas desenhadas para fazer para a Bélgica, e fiz um pequeno desvio temático e passei a utilizar temas mais portugueses, utilizando estes bonequinhos, que é um suposto português que tem um barrete na cabeça, não é? Pronto, e este desenho sai, é também um desenho premonitório, portanto, vocês como veem, isto é alguém que está preso, que tem uma bola, aquelas bolas em que nós tradicionalmente representávamos os prisioneiros, uma bola de ferro. E no segundo desenho ele está mais velho, e a bola está maior, e no terceiro desenho ele ainda está mais velho, mas a bola já partiu a cercadura. Este desenho saiu no dia 16 de março de 1974, o dia do golpe falhado das Caldas, e 5 semanas depois, mais ou menos, a quadratura de facto se deu. Portanto, é um desenho que eu me orgulho muito, porque, para além de tudo mais, foi um desenho premonitório. Não é? Também tem outra graça. Este desenho saiu, eu era miúdo, deixa lá os desenhos. A assinatura, como vocês veem, não se consegue perceber o que é aquilo. AMA, são as minhas iniciais, ninguém consegue ler aquilo. Eu deixei lá ficar aquilo e não havia telemóveis, como sabem. E também não deixei telefone nenhum de casa, nada. Então, o meu primeiro desenho saiu, desenho de 2 pontos, um espaço em branco. E na redação havia um conterrâneo meu, o Álvaro Guerra, também escritor e diplomata, que viu aquilo e ficou danado. Isto não pode voltar a acontecer, isto é uma vergonha, um espaço em branco. Eu não sei como é que ele quer assinar, mas ele é António, que eu conheço lá da terrinha, não é? Então passou o segundo desenho, foi o desenho de António, o terceiro, o quarto, e eu também não tinha pensado muito nisso, deixei ficar. Bom, até hoje, não é? Pronto, este desenho tem este enquadramento, esta história. Doutor Matias está ali ao telemóvel. Eu posso aproveitar e perguntar se alguma vez desenhou sobre Macau, fez alguma... Há um desenho na exposição, por acaso, que é um ano do dragão, que é o dragão Mário Soares com melancia. Vai estar na exposição. Sim, portanto, não desenhei muitas vezes, mas pelo menos essa lembro-me de ter desenhado. Está tudo muito calado. Não. Agora, fiquei com alguma curiosidade de nos tentar fazer a leitura mais aberta desse cartaz, desse desenho. Qual? O do Melancia. Portanto, houve coisas que se falou na altura que o Melancia teria facilitado a transferência de dinheiro para a campanha do Partido Socialista, portanto, representada pelo Dr. Mário Soares. No essencial, é disso que o desenho trata.
Pois, na circunstância. Pois, esta história dos desenhos não terem palavras, como deixaram de ter, pode haver algumas questões pequenas, do momento que depois agora aqui me custa ir rebuscá-las, mas a questão de fundo é esta, era a passagem de dinheiro de Macau para Lisboa para a campanha do Partido Socialista. Ou para a campanha do Dr. Mário Soares, já não sei precisar. E aí não sei precisar se era na pessoa dele como candidato presidencial ou se era a candidatura do... Mas isso depois com as datas a gente chega lá. Compreendo um bocadinho. Pensei que era relacionado com outro evento qualquer que tinha acontecido aqui em Macau. Não, tem a ver com essa transferência de dinheiro. Ok, muito obrigado. Que depois deu um processo, deu um processo, isso foi muito noticiado na imprensa portuguesa, e eu apanhei essa onda e também quis participar. É o caso Fax. Diga? Caso Fax. Exato. Caso Fax. Há pouco concretizando o Prémio Monte-Real em 1983. Sim. 1983. A relação com as redes sociais, e há pouco falámos das expressões, e nas redes sociais, muita gente critica, muita gente o ameaça. Quer dizer, eu quando fiz este desenho do Trump, por exemplo, quer dizer, no primeiro também houve muitas ameaças, só que não chegaram cá. No primeiro daquele Aliás, depois eu estive a agravante, porque os meios de comunicação israelitas não se esquecem, portanto, eles sabiam da história, sabiam não, tinham arquivado a história do massacre de Chatilis. Este já é reincidente, já da outra vez se meteu connosco e está aqui outra vez. Portanto, nesta segunda vez já do Trump, com as redes sociais a funcionar, recebi um conjunto assinalável de ameaças de morte. Em vários estilos. E nessa altura, curiosamente, fui convidado para ir a Israel por um jornalista do jornal Eretz, que é um jornal de esquerda israelita, para um festival que havia em Tel Aviv. E eu não fui. Recusei o convite. Achei que era um alvo demasiado fácil. E, portanto, não fui. Não me arrependo nada de não ter ido, porque acho que era a resposta sensata que havia de dar àquilo. Acredito na boa intenção das pessoas que me convidaram, claro, mas o risco era demasiado grande. Outra questão, nesta evolução de 50 anos, ou um pouco mais de 50 anos, portanto, o mundo, Portugal e o mundo mudou muito. Como é que é a relação do trabalho? Hoje é mais complexo, até porque a realidade das redes sociais, da força das televisões, etc. Você sabe, nós em relação ao 25 de Abril, é preciso andar um bocadinho para trás. Nós tivemos que reinventar um pouco as coisas, porque nós tínhamos tido muito boas coisas durante a Primeira República, que depois perdemos com o Estado Novo. E depois foi preciso reinventar tudo. O que é que acontece? A seguir ao 25 de Abril, todos os jornais queriam ter um cartunista de estimação. Portanto, e tinham que ter um cartunista de estimação. Isto, parecendo que não, isto abriu um pouco o mercado. Havia, para um país pequeno, com uma imprensa pequena, mas havia algum mercado, porque os jornais precisavam ter um cartunista de estimação. Porque estávamos a redescobrir várias coisas, entre elas a caricatura e o cartoon. Hoje a situação é completamente diferente. Os jornais não precisam de cartunistas para nada. Aliás, a maior parte deles dispensam, não é? E depois, nesta lógica economicista, é menos uma despesa. Portanto, eu acho que a situação é pior de quando eu comecei. Porque os jovens hoje não têm qualquer incentivo para se dedicar seriamente a isto. Para fazer disto uma carreira. Não têm. Portanto, fogem naturalmente para outros sítios e saem da imprensa, porque a imprensa também não os quer. Este é o retrato que eu pinto na imprensa. Nem sequer falo por mim. Estou confortavelmente no meu buraco.
não vou ao jornal, não faço parte daquelas guerras, não sou a favor de um e contra o outro, não tenho nada a ver com isso, estou no meu canto. Eles não se metem comigo, fazem o favor de me esquecer e eu sinto-me também com isso. Sinto-me maravilhosamente bem com isso, eu faço o meu trabalho. Tenho cuidado de fazer um trabalho que deontologicamente seja defensável, isto é, eu não digo coisas só porque sim, eu digo coisas porque me baseio em acontecimentos, ou em afirmações, ou em projeções de coisas que têm uma boa base para serem defensáveis, se for caso disso. E, portanto, a partir daí ninguém me ataca, porque se me atacarem, o desenho em si já está lá escrito, de uma forma pouco visível, mas está lá escrito que este desenho está disposto a defender-se se o atacarem. Porque ele é baseado em acontecimentos, ou afirmações, ou projeções de coisas que estão a acontecer. E, portanto, é perfeitamente defensável. Portanto, não... Eu costumo dizer isto porque eu não tenho nada a mania, que sou um caso à parte, mas, em certo sentido, eu sou. Na imprensa portuguesa, eu sou. Eu sou dispensável, eu posso ser despedido com um telefonema. Eu não tenho contrato com o Expresso, tenho um acordo. E é um acordo nem sequer escrito. Eu sou dispensável com um telefonema. Mas só há uma pessoa que faz o telefonema. Ou alguém, muito claramente, em nome dessa pessoa. Portanto, o atual diretor do Expresso ainda não pensava ele se quer estudar jornalismo, já lá estava. Portanto, ele teve que levar com uma coisa, pronto, que já ali estava, não é? Uma realidade que já ali acontecia e, portanto, ele não tem possibilidade, por si próprio, não tem possibilidade de fazer nada. O patrão tem toda, basta um telefonema e eu saio do Expresso. Portanto, se por um lado é uma posição de força, por outro lado é uma posição de fragilidade. É a minha posição. Já agora, nessa relação, hoje, nestes 50 anos, o Expresso teve vários diretores, uns que se mantiveram mais tempo, outros menos tempo. O António cria e mandou o desenho, há alguma relação ou é um trabalho completamente independente? Os diretores ou os editores de fecho ou o que a gente quiser? Não, pronto, eu em relação ao cartoon editorial, que hoje é aquilo que eu exclusivamente faço, noutras alturas fiz outras coisas para além do cartoon editorial. Eu costumo dizer que o cartoon editorial é uma quinta que está rodeada de arame farpado. Aqui ninguém entra, está tudo aqui, isto é a minha quinta, acabou. Pronto, eu defendo. Se houver alguma coisa a atacar, a dizer mal, que façam favor, vou ter que me defender. Portanto, agora, há outras coisas em que houve. Agora não deixei de fazer isso, também deixaram-me convocar para essas coisas. Mas, por exemplo, uma capa de uma revista eu acho que é uma criatividade mútua. É a criatividade do autor, mas também representa o jornal. Não é bem a história de um cartoon editorial que representa o autor, ponto final, parágrafo. Uma capa representa o autor e o órgão de informação. Portanto, tem que haver ali um equilíbrio nas coisas. Mas há um equilíbrio que tem que ser muito bem feito. Não é? Lembro-me de uma vez que, portanto, vocês, os que sabem, os que não sabem, imaginam. Portanto, para além da direção do jornal, depois há subdireções. A direção de desporto, depois há a direção de economia, a direção de outras coisas. E no desporto, pediram para fazer uma capa, o tal diretor do desporto, com que eu normalmente não trabalhava, para fazer uma capa. E de repente começou-me a dizer como é que eu devia fazer a capa. Você fala assim, era uma capa sobre o automobilismo, e depois ele entra aqui, a roda entra dali. E ele contou lá a história, quando ele acabou, eu disse, diga-me só uma coisa. E eu alguma vez lhe disse como é que o senhor faz o seu artigo. E ele olhou para mim e até hoje acabou. Pronto. E isto depois ecoa dentro do jornal. E, pá, o gajo disse isto, não sei, o gajo tem mau feitio, até disse isto. Portanto, isto impediu que outros tivessem a mesma atitude. E, portanto, o trabalho é assinado. Houve um diretor, também já falecido, já parece uma secção de necrologia. O Augusto Carvalho, um dia disse-me, a propósito de um programa qualquer, não me interessa nada do que tu fazes, não me interessa nada, tu assinas isso, tu só tens uma assinatura,
Portanto, tu responsabilizas-te com essa assinatura. Eu não quero saber. Tu ou és responsável pela tua assinatura ou não és. Pá, isto ficou-me na cabeça até hoje. É uma excelente lição que ele me deu. Pronto, eu tenho que ser responsável pela minha assinatura e, evidentemente, que me esforço para ser, quer dizer, para ser e que a minha assinatura me represente o melhor possível, não é? E isso acho que, por coincidência, também é isso que define a minha situação no Expresso. Eles não querem saber porque eu defendo. Portanto, eu defendo o melhor que posso. É um pouco isto. Ontem falou agora que não fez outras coisas, que faz menos. De qualquer forma, há um trabalho hoje em Lisboa, na estação do metro, que é significativo. Pediu para falar um pouco sobre isso. Bom, isto tem a ver para já com uma outra coisa. Eu costumo dizer, e é verdade, eu não tive uma profissão, eu tive duas. Eu, para além de ser cartunista a tempo inteiro, digamos assim, eu digo era porque agora praticamente aposentei o designer gráfico, que também fui, praticamente aposentei. Apareceu por acaso neste catálogo. De vez em quando faz assim uns pescados, mas ele na prática... Pronto. Isto dava-me também, em relação aos jornais, dava-me também alguma vantagem, porque dava-me uma sensação de força que eu efetivamente não tinha, mas os jornais percebiam que não podiam fazer muita chantagem comigo porque eu tinha outros meios de subsistência. E, portanto, não... Pronto, mas esta história, este universo do design gráfico levou-me também a interessar-me por outras coisas fora do próprio jornal. E apareceu essa oportunidade e eu fui-la da estação do metro de Lisboa. Portanto, a estação do metro de Lisboa foi uma experiência única para mim, fantástica. Tive a sorte, há sempre uma sorte qualquer. E quando digo que há uma sorte é porque eu, de facto, esta história de eu ter ficado assim um bocado trasmalhado politicamente falando, prejudica-me um bocado a vida. Eu não tenho família política para bater à porta de alguém. Porque não tenho família, pronto. Como não tenho família, sujeito mais consequências. Agora também já é um bocado tarde demais. Mas tive a sorte de um presidente do metro com quem já eu tinha trabalhado na qualidade de designer gráfico. Eu soube que ele era diretor, que ele era administrador do metro e pedi-lhe uma audiência. E ele recebeu-me. Eu expliquei-lhe o projeto, nem sequer tinha desenhos, não expliquei-lhe só. Ele apaixonou-se pelo projeto. Isso é bestial. E depois pediu-me para eu apresentar algumas maquetes para eu poder mostrar aos colegas do Conselho de Administração e tal. Eu assim fiz. Até que aquele trabalho ficou assim por causa dessa paixão desse administrador, porque senão não existia, porque houve várias tentativas, porque eu passei por 3 administrações diferentes, até o trabalho está feito, e houve várias tentativas de aniquilar aquilo. A mais fácil de todas era retirar-me do aeroporto e mudar-me para a Reboleira, que era uma das ideias, porque eles estavam a fazer a extensão do metro para a Reboleira e queriam que eu fizesse a estação da Reboleira. Acho que não fizeram porque tiveram medo, porque há uma coisa que evidentemente lhes ia acontecer. No dia em que eles fizessem isso, eu utilizava o Expresso como arma de salvação e contava a história. Que tinha feito uma coisa no pressuposto de ser no metro de Lisboa, que era a antecâmara da cidade, que recebia as pessoas que vinham de fora, com figuras importantes da cidade, ainda que não forçosamente lisboeta, gente que fez a vida em Lisboa. Isso fazia todo sentido em Lisboa, não é? Agora, na Reboleira não fazia grande sentido. Não é? E eles acho que tiveram medo que eu contasse a história. Então acabei por ficar. E a estação lá está. Aquilo é uma técnica que é o encastrado, que é uma coisa que se conhece há séculos. Não é? Há muitas coisas em pedra encastrada que se fizeram. A única grande novidade é que agora este encastrado é feito com a ajuda do computador, o que permite um grau de rigor que não existia antes. Aliás, posso dizer que são desenhos que andam à volta de 1,80 m, mais ou menos. Eu tive que fazer as impressões em papel
ao tamanho em que eles iam ficar por causa das junções, para verificar todas as junções. Porque qualquer erro de junção que existisse, a máquina reproduzia terrivelmente. E, portanto, eu tive que fazer aquilo, impressões. E, aquilo era um A3, mais A3, mais A3, depois pendurava aquilo tudo, punha aquilo tudo numa parede, para ver como é que o desenho ia ficar e verificar tudo e mais alguma coisa. E pronto, e não houve grandes gafes nesse aspecto, mas houve que ter esse cuidado. É uma coisa feita com uma pedra local, que é a pedra da estação em geral, que é uma pedra ocre da região de Lisboa, que um bocadinho já me lembro o nome. É um mármore branco e um mármore negro. Eu pedi, e foi respeitado, que me dessem mármores limpos, ou seja, mármores sem veios, sem perturbações, porque eu queria que só aparecesse o desenho. O desenho, é o preto e branco. E assim foi. O mármore, apesar de nós termos muito mármore em Portugal, o mármore foi importado. O preto é um mármore da Bélgica e o branco é um mármore grego. E lá estão. E em alguns casos, a pureza da pedra é tal que as pessoas sentem necessidade de colocar a mão na parede para perceber se aquilo é mármore ou se é plástico. E é a temperatura que lhes diz que aquilo é pedra. Pronto, e lá está, como eu costumo dizer, a rir e a fazer figas ao mesmo tempo. Está ali uma coisa para o futuro, até ao próximo terremoto de terra. Que espero que não aconteça, como é óbvio. Esta é uma encomenda especial, e como acabou de contar a história. Sendo o António hoje uma figura na área do cartoon reconhecida mundialmente, acha que, eu não digo os governos, mas o próprio Estado ou o próprio país tem feito esse reconhecimento? Não. Não tem. Não tem, começa a ser problemático, porque repare, não há um museu de caricatura em Portugal, por exemplo. Nós temos uma história que vem desde o século XIX, fortíssima, o Bordal Pinheiro, o Leal da Câmara, Valença, tantos outros. Depois mais os da atualidade. E as coleções andam por aí, algumas dispersas, outras quase perdidas. Mas não há um sítio onde alguém que gosta destas coisas possa visitar, possa ver. Não há. Um Museu Nacional de Caricatura não existe. E não existe, e eu devo dizer aqui, que em várias ocasiões eu levantei a possibilidade de se fazer, tentei interessar o poder político, ou os vários poderes políticos, não só um, foram vários, a fazer nesse tal Museu da Caricatura. Ninguém fez. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, porque as coisas vão se perdendo, vão se deteriorando, e do ponto de vista do interesse público, são coleções dispersas, que as pessoas não há um fio condutor naquilo. Nós temos uma história rica de caricatura que não, pronto, passa ao lado, as pessoas lembram-se de uma coisa aqui, outra coisa acolá. Os mais novos já não assistiram a desenhos daquele, nem a desenhos do outro, quer dizer, é tudo muito disperso. E acho que a caricatura merecia, como as outras artes plásticas têm, merecia uma outra atenção. Em particular, e já tive a oportunidade de dizer isto à Gulbenkian, a alguns administradores da Gulbenkian. A Gulbenkian tem-nos tratado muito mal, porque a Gulbenkian tratou esta área como se ela fosse uma arte menor. Eu não acredito muito em artes menores, acredito em artistas menores. Há artistas menores e há artistas maiores. Porque senão entramos aqui numa conversa um bocado complicada. Se aceitarmos o conceito da arte menor, até eu pergunto, então, e o que era o Leonardo da Vinci quando fez caricatura? Era um autor maior ou um autor menor? Todos eles brincaram com a caricatura. O Picasso fez caricatura. Era um autor menor quando fez caricatura ou era um autor maior? E estou convencido que eles não conseguem sustentar uma boa discussão sobre isto. Ou seja, há aqui um elitismo idiota acerca desta questão, do meu ponto de vista.
Portanto, a Gulbenkian, que foi o nosso Ministério da Cultura durante muitos anos, tem uma obra notável na sociedade portuguesa. Em relação a este caso particular, sempre nos tratou mal. Aliás, a Gulbenkian deu bolsas e mais bolsas e mais bolsas a pintores e a escultores que nem sequer são famosos na rua deles. E não deu a um único cartunista, quer dizer, a umzinho. Para falar da Gulbenkian, que é a instituição mais respeitável do ponto de vista cultural. Bom, os governos são o que são. Até agora não houve ninguém que quisesse abraçar isto e fizesse, por exemplo, um grande museu de caricatura em Portugal. Temos gente para isso, temos coleções para isso. Eu, por exemplo, agora esta coleção, não é esta, é a outra que foi feita, que é a mãe desta. Foi feita em Vila Franca de Xira. Entre esculturas e design, né? Tinha 500 e tal obras. Eu tenho um meu ateliê que eu mal consigo andar cheio de caixas e caixinhas e caixotes. Quer dizer, isto não faz... quer dizer, já não me dá saúde nenhuma ao ateliê, porque ando ali aos trambolhões, não é? Mas também a coleção também não me dá saúde nenhuma. Agora vou ter que arranjar umas caixas para ver se consigo meter aquilo, porque a pessoa que me tratou das molduras devolveu-me os originais com passe-partout. E eu acho que é uma coisa simpática da parte dele. Só que o passe-partout ocupa espaço. Portanto, agora vou ter que arranjar umas caixas novas onde os desenhos possam estar dentro do passe-partout, porque estão melhor. Quer dizer, tudo isto são coisas que são complexas. Quer dizer, parece que é simples, mas não é. São 500 e tal peças, não é? Num apartamento de 3 ou 4 assoalhadas, quer dizer, como calculam, é muito complicado. É muito complicado e, sobretudo, no meu sítio para, não é? E, para além disso, isto tem a ver com o meu desarrascanço pessoal, mas não tem nada a ver com o público. O público não sabe que está ali uma coleção a apanhar, não direi teias de aranha, porque não deixo que isso aconteça, mas que se pode deteriorar ali, porque não tem condições, as condições ideais de manutenção da umidade, da luz, etc. Porque não há, eu não posso fazer tudo sozinho. Eu sou um caso, mas há os outros todos. Há os outros todos. O Cid vendeu, a família do Cid, não foi o Cid. A família do Cid vendeu a sua coleção à Câmara Municipal de Cascais. Muito bem. A Câmara Municipal de Cascais arranjou uma casinha que é bonita, é digna, que é a Casa Sommer. Só que a Casa Sommer é pequenina. Dá para expor 1/100 da obra do Cid de cada vez. Portanto, fazes uma coleçãozinha. A área de exposição não chega, penso que não chega a esta sala. Portanto, depois está um tempo e depois saem estes, depois entram outros. Quer dizer, nunca ninguém tem a noção da grandiosidade da obra do Cid, porque não é possível naquela sala. Não quer dizer que não esteja bem entregue, que eles trataram bem, recuperaram a sala. E até acho que isso deve existir, mas isso podia existir como outra coisa a montante que fosse, digamos, a casa-mãe dessas coleções todas. E que não existe. Não existe uma casa para receber esta gente. E nessa perspectiva, o que é que vai acontecer à coleção? Para já vai estando lá no ateliê. O que é que eu posso fazer? Por outro lado, eu não tenho, quer dizer, acho, pretensão minha, mas este catálogo de Vila Franca mostra que, e mesmo este aqui, mostra que, para além de ser uma coleção de cartoon, é também uma coleção de história. Ou seja, conta uma história de 50 anos de vida política portuguesa. E isso não é de sumenos. Porque, ou seja, a gente mais velha já não se lembra. E estou a falar de mim, que fiz os cartoons. Às vezes não sei porque é que eu fiz isto, como é que eu fiz, o que é que me levou a fazer isto. E tenho dúvidas, tenho sérias dúvidas. São tantos desenhos, são tantas coisas. Os mais novos não fazem a mínima ideia porque não existe. Portanto, nós precisamos de encontrar alguém que se dedique a estas coisas e um sítio que se dedique a estas coisas, de forma que esta visita, que também é uma visita histórica, seja feita de uma forma guiada e interessante. Até agora não houve nada. Tenho pena. Já agora, e o que é que vamos poder ver a partir de sexta-feira no Comunitário? 120 ou mais de 120? 132, salvo erro.
Portanto, esta é uma síntese da outra, quer dizer, é uma síntese da outra. Tem aqui uma parte portuguesa, só para a gente brincar um bocadinho, e depois tem aqui, um olhar pelo mundo destes 50 anos. Quer dizer, portanto, acho que é uma boa exposição. Não é tão exaustiva quanto a outra, mas é uma exposição que é significativa de coisas importantes que passaram neste tempo. É uma história de 50 anos. Pronto. É uma síntese do que foi e, portanto, eu acho que quem vir a exposição não vai sair defraudado, porque é uma exposição, para além disso, é divertida. Quer dizer, o cartoon depois tem esta coisa boa. Somos chatos, às vezes, um bocado cruéis e tal, ácidos no humor, mas as pessoas saem de lá e divertem-se. E depois podem levar também as criancinhas, porque as criancinhas não percebem nada daquilo que a gente fez. Mas divertem-se porque elas gostam de desenhos, e então gostam de ver as cores, os desenhos, os narizes compridos. E não sei. Portanto, é uma exposição de cartoon tem várias valências. Quer dizer, quem sabe a política, quem conhece as coisas, pode-se divertir a um determinado nível. Quem não sabe, o exemplo das crianças é falar, as crianças divertem-se à brava a ver as exposições de cartoon. Portanto, toda a gente pode ver uma exposição de cartoon. Eu acho que o que vai acontecer aqui na sexta-feira, e sexta-feira e por aí fora, não é? É um bom espetáculo, um espetáculo que as pessoas vão gostar, porque é fácil. Depois há outra coisa. Por exemplo, algumas modalidades artísticas carecem de uma preparação especial para a gente perceber o que é que o autor quis dizer com aquilo, quer seja no cinema, quer seja na pintura. É preciso ter uma formação para perceber. E aqui para o cartoon só precisamos ter um conhecimento do que foi a vida social e política de uma sociedade em determinado tempo. Não precisamos ter nenhuma preparação especial. Esta é uma preparação, mas eu não a considero especial. Que nós saibamos um pouco como é que é o nosso tempo e o que é que acontece, não me parece que seja especial. É normal que nós saibamos um pouco daquilo que somos e como somos e o que fazemos. Não é? Portanto, tem essa coisa de boa, porque não o cartoon é também uma modalidade popular. Pronto, popular, de fácil acesso, que as pessoas gostam. E, portanto, quem se mete nisto, entre aspas, fazer uma exposição, sai bem na fotografia, porque as pessoas vão gostar. Devolvo a palavra aos presentes para continuarmos esta conversa. Manuel Geraldo. Independentemente da motivação que trouxe aqui o António, gostava de perguntar qual é a expectativa de aceitação da exposição, não só em relação a Macau, mas, como sabe, também em relação a Hong Kong, uma vez que umas boas centenas de visitantes durante este período são os habitantes de Hong Kong, que já têm uma certa cultura, e há outra maneira também de apreciar os cartoons. Acha que vai ter alguma receptividade maior? Eu acho que a receptividade vai ser boa, ou seja, as pessoas vão perceber. As pessoas podem não concordar com algumas coisas, o que é legítimo e normal. Agora, que elas vão entender o que lá está escrito, vão. Bom, ainda por cima eu escrevo sem palavras, está a ver? Então elas vão entender, e algumas viveram os acontecimentos também a partir dos seus países, do sítio onde vivem, mas viveram as mesmas coisas. Quer dizer, viveram as mesmas coisas, filtradas provavelmente por culturas diferentes, por religiões, até por gostos pessoais, não é? Portanto, mas há uma base comum que é que o acontecimento que dá origem ao cartoon, eles conhecem. E a partir daí posicionam-se em relação à minha versão desse acontecimento. Podem estar mais próximos ou mais distantes, mas isso depois logo se vê. Podem gostar mais, podem gostar menos. Mas já há uma coisa que eu estou convencido, é que os meus desenhos, nomeadamente os de política internacional,
são verdadeiramente universais. Porque eles partem de bases de simbologia universal. Eu não utilizo, em relação à política internacional, eu não utilizo coisas especificamente portuguesas, nossas, do nosso bairrinho. Eu utilizo coisas que são referências mundiais, que têm a ver têm a ver com tanta coisa, sei lá, com o cinema, com a pintura, com tanta coisa que o cidadão comum, informado, tem conhecimento daquilo que está ali à frente. Depois pode posicionar-se de uma maneira ou de outra, mas conhecer, conhece. Portanto, eu penso que a perspectiva é boa. Bem, para terminar, e já disse aqui que a vida para os jovens, para os cartunistas em Portugal não está muito fácil, mas há renovação, há uma escola, o António vai deixar alguém, uma escola... Chamar a minha influência uma escola um bocado exagerado. Não, que eu deixei alguma influência, isso é natural, quer dizer, um tipo que faz cartoons este tempo todo, há de influenciar alguém. Ora, uma escola não há, não é? Aliás, essa é outra questão que interessa falar sobre cartoon. Quando o cartoon, enfim, de alguma forma, não direi que está em vias de extinção, mas corre sérios riscos. O cartoon, nomeadamente o cartoon editorial, que eu acho que é a joia da coroa do desenho do humor, necessita de três coisas para que aconteça. Necessita de um conhecimento razoável de desenho. Desenho, composição, técnicas. Porque nós escrevemos com desenhos. Portanto, ninguém gosta de escrever com erros de ortografia. Portanto, aqui a nossa ortografia é plástica, não é? Primeira questão, o desenho. Primeiro, não entendam isto como uma hierarquia, mas é uma questão, o desenho. A outra questão, o jornalista, o tipo que faz uma crónica sobre um acontecimento, tem que perceber o que é que um acontecimento tem, a forma como ele se relaciona com a história, com o tempo, para poder retratar isso, para poder levar isso ao conhecimento das pessoas. E por último, mas não em último lugar, precisa de fazer de uma forma inusitada, que nos provoque alguma agitação e algum sorriso na maneira de contar a história. Portanto, e não há escola nenhuma que nos dê isto. Nenhuma escola nos dá isto. Portanto, a crise da imprensa, evidentemente que é mundial, mas isto só vem a propósito para perceber também a problemática do cartoon. Não há nenhuma escola que faça cartunistas, ou seja, uma escola de arte também numa escola de arte não dá artistas. Não há nenhuma escola que fabrique artistas. Ao contrário de outras áreas de conhecimento. Se eu for um bom aluno de matemática, eu sou um bom matemático. Se eu for um bom aluno de engenharia, eu sou um bom engenheiro, médico, etc. Artista plástico, não. Eu não sou artista. Eu sou um tipo que tem as noções de construção, de composição, de técnicas, mas eu não sou... Escolas não formam artistas. Primeiro problema. Segundo, depois temos escolas de jornalismo, formam jornalistas, ok? Eles sabem pegar nos assuntos, triá-los, tratá-los e levá-los às pessoas. Ora, por último, então aí é que não há mesmo lado nenhum que nos ensine a ter sentido do humor. Isso aí é que não há de todo. Portanto, juntar estas três qualidades numa só pessoa não é fácil. Tem que desenhar mais ou menos benzinho. Tem que saber fazer a análise política de um acontecimento e tem que ter algum sentido de humor. Portanto, esta é uma dificuldade que se adiciona às dificuldades gerais da imprensa atual, da imprensa e do cartoon atual. Esta é uma dificuldade que tem a ver com a nossa própria formação. Não aparecem cartunistas de geração espontânea. Não aparece, não é possível. Estamos entre estes dois fogos. E é mais gênio e trabalho, é mais gênio ao trabalho ao gênio? Eu acho que se o tipo for muito talentoso é melhor para ele. Porque ele, se calhar, ele chega mais facilmente aos sítios e às soluções do que o outro menos talentoso.
Mas se ele não soar, não vai lá. Portanto, ele tem que lutar com o papel. Tem que ser mais talentoso não há defeito nenhum. É bom, desde que o indivíduo não adormeça à sombra da maneira. Porque eu desconfio um bocado, é uma discussão clássica no meio dos cartunistas, com alguns cartunistas que são de facto fantásticos, são os chamados virtuosos, os tipos que desenham. E eu não sou nada virtuoso. Vamos para logo a questão. Ora, sou um tipo que luta com o papel, com os lápis, com os pés, com as mãos. Eu tenho que chegar a alguma coisa. Portanto, o que há em mim é um combate grande com as minhas próprias limitações. Eu tenho que conseguir ir mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. E tem outra coisa que também tem a ver com isso, com essa consciência, é que nunca estou lá muito satisfeito. Ao contrário do tipo que é muito virtuoso. Satisfaz-se com pouco, porque a coisa sai. Parece que por magia ele saiu e pronto, ele já não sai dali, já não tem energia para ir mais além, porque já saiu. Até há casos, há alguns casos eu conheço um caso de um tipo muito virtuoso, que criava problemas de trabalho, porque eram jornais onde coexistiam vários cartunistas. Porque ele levava 20 minutos a fazer um cartoon, que o outro levava 2 horas, ou 3, ou 5 horas, e portanto... Ele era um mau colega de trabalho, estava a lixar o outro estava a ficar mal visto, não sei o quê. Agora, o resultado final não é exatamente o mesmo. Porque ele, com o trabalho com 20 minutos, ele ficava satisfeito, saiu, parecia um ato de magia, e o outro andava ali a mastigar e coisa. E às vezes até saía melhor que o outro, talentoso. Pronto, isto não é uma regra, como é óbvio, mas é só para vos dizer que... Há pouco Pronto, isto ainda a propósito da história da quantidade de suor e da quantidade de inspiração. Anda assim, não sei, anda assim. Está ali uma pergunta. É incómodo. O cartoon ainda é incómodo? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Ok. Tanto como há 20 anos no Expresso, por exemplo. Pode ser. O problema não é o incómodo do cartoon. O problema... Eu acho que o público de há 20 anos e o público de hoje continua a reagir muito bem a um bom cartoon. Um bom cartoon é sempre... Eu tinha uma frase que eu inventei há não sei quanto tempo. Achava que o cartoon era uma espécie de um oásis no meio de um deserto de palavras. O cartoon, para além disso, é divertido no jornal. O jornal é aquela que mancha cinzenta. Isto é ali um oásisinho cheio de cor e tal, se for bem desenhado, é que sabe, independentemente da ideia que tem por trás, não é? Então, eu acho que por aí, eu acho que o cartoon o que perde é em relação às circunstâncias em que ele acontece. Quer dizer, evidentemente, quando falo nisso, será que as pessoas hoje dedicam o mesmo tempo a ler um jornal do que dedicavam há 20 anos atrás? Se calhar não. Se calhar, algumas até deixaram de comprar jornais. Porque se satisfazem com as redes sociais e mais as televisões que fazem. Isso é evidente que influencia um pouco o resultado das coisas, mas não tem a ver com o interesse intrínseco, perdoe-me o plenário, do próprio cartoon. Tem a ver com aquilo que as pessoas dedicam à leitura do cartoon. Mas o cartoon continua a ser aquilo que nós fomos capazes de fazer dele. Pode ser uma arma estrondosa, uma arma fantástica. Pode abrir horizontes, pode divertir-nos imenso. Pode tudo. As circunstâncias é que são piores. Isso são. Acho que o Manuel Geraldo tinha levantado a mão também. Um atrás. Para levantar apenas fazer uma pequena referência a um assunto que me surgiu aqui há tempos, relativamente à influência, ao criticismo e enfim, à reação de alguns setores, sejam culturais, sejam profissionais, etc., que podem eventualmente ter uma grande repercussão e uma grande reação, não é repercussão, uma grande reação
de alguns núcleos sociais, nomeadamente religiosos. Estou-me a referir, por exemplo, àquele cartoon que fez do Papa, que andou a recomendar o não uso do preservativo. E há dias, estando num grupo e falando sobre isso e mostrando, nomeadamente, um cartoon, houve reações muito diversas, algumas muito agressivas. Qual é o setor, de facto, ou quais são os setores que originam essas maiores reações que normalmente são pouco... Bom, de facto, aqui em Portugal, o setor que mais lutou e que mais exteriorizou o seu descontentamento foram os setores religiosos mais conservadores. Ponto. Agora, eu não só continuo a pensar o mesmo que pensava, ou seja, se me puser a questão de outra maneira, perante as mesmas circunstâncias, eu voltava a fazer o mesmo cartoon. Portanto, é uma questão que fica logo arrumada aí. Voltava a fazer porque acho que tinha razão. Tinha razão? Tenho razão. Pronto. Em relação à questão em si, é curioso. Podemos rir-nos um pouco. A Igreja mudou de posição sobre aquele assunto. Não sei se já deram conta. Mudou de Papa e o Papa já acha que um bocado de látex pode não ser o suficiente para valer mais que uma vida humana. Este Papa já disse isto em circunstâncias, não sei o quê. Eu não percebo bem quais são as circunstâncias. Mas para mim a questão é muito simples. Um pedaço de látex e uma vida humana não têm valor equivalente. Nunca, jamais, em tempo algum. Portanto, eu não aceito a narrativa da Igreja Católica, nem de há 20 anos, nem a de agora, apesar de eu perceber que a Igreja está a mudar de posição. Portanto, essas pessoas que se sentem muito chocadas, elas que pararam um bocado no tempo. Eu lembro-me de uma coisa que me ocorreu nessa altura, quando fiz o cartoon do Papa. Havia um bar em Lisboa, que eu não sei se ainda existe, mas que tinha o bom hábito de convidar uma pessoa que naqueles dias, naquela semana, tivesse sido assunto por qualquer razão na sociedade portuguesa. E eu fui convidado para ir a esse bar, para falar e para interagir com os clientes do bar e tal. E eu disse que sim, e fui. E quando cheguei ao bar, comecei a olhar para os clientes, disse, eu vou sair daqui muito mal nesta fotografia. Lembro-me de um dos que estava no bar, para vocês terem. Era o Sousa Sintra, era um dos conhecidos que lá estava. Então, todos muito engravatados, muita coisa. Assim, não sei como vou sair disto. Bem, tive uma surpresa fantástica. É que eles iam ao palco falar e começavam todos, não sei, houve um que começou e depois os outros mimetizaram a coisa. Começava o discurso. Começavam sempre. Eu sou católico, mas você tem razão. Eu sou católico, mas você tem razão. E de repente, eu estou perante um tipo de pessoas que eu não sabia existir, que é o católico urbano. Católico urbano que já não come histórias da carochinha. Que já não vai a histórias da carochinha, nem essas coisas, não. Aquilo não diz nada. Portanto, aquele analfabetismo do látex e não sei o que, isso não interessa nada. E, portanto, essa gente aparecia. Eles podiam dizer que eu tinha razão, mas não tinham que dizer que eram católicos. Mas eles sentiam necessidade de dizer, eu sou católico, mas você tem razão. Sair lá com o ego. Aquilo correu mesmo bem. Hoje, o cartoon tem 30 anos. Quer dizer, se há pessoas que ainda se magoam com o cartoon, isso pode querer dizer duas coisas, do meu ponto de vista. É que o cartoon era mesmo bom. E que as pessoas andam muito devagar, para em 30 anos ainda não ter apanhado o assunto que se tem vindo a movimentar nestes anos todos. Não sei o que é que diga mais. Aquilo que eu digo é que eu, se tivesse que voltar a fazer o cartoon, falo-ia. Porque acho que é uma discussão que não se coloca. Um pedaço de látex na vida humana... António, nessa perspectiva, acaba de dizer que repetia o cartoon que tem 30 anos. Ao contrário, já aconteceu e que... O que? Numa perspectiva de olhar para algum dos trabalhos que se arrependeu de ter ido por aquela linha...
Ou não? Arrepender-me no sentido de achar que foi um espalhanço da minha parte? Não. Agora, é evidente que nós, quer dizer, nós a posteriori aprendemos sempre muito com o que ficou para trás. Quer dizer, evidentemente que a posteriori eu posso olhar para uma coisa, aqui se calhar eu podia ter feito um bocadinho mais ao lado, mas também lhe devo dizer o seguinte. Eu falo de afinações, quer dizer, a posteriori eu falo de afinações, porque não tenho assim um caso que diga, pá, eu não podia ter feito isto, de jeito nenhum eu não podia ter feito isto. Isso não tem. Ora, tenho casos em que, ora, sabendo o que eu sei hoje, se calhar fazia um bocadinho mais ao lado, mas isso tem a ver com a circunstância de ter que fazer à queima-roupa, que é outra das questões que o cartoon tem, é a queima-roupa. Portanto, há muita intuição nisto tudo. Há coisas que eu não sei explicar porque é que faço e como é que faço. Faço. Sinto. Há qualquer coisa no nariz que me diz que tem que ser por ali. E depois há um certo sentido da história, quer dizer, evidentemente que eu não... E há uma tentativa de estar atento e não entrar nas histórias da carochinha, não é? Quer dizer, não é por acaso que eu faço um cartoon em 1983 ou 82, acho que é 82, depois é que ele vai a concurso em 83, sobre os massacres de Chatila, e estes anos todos tenho cartoons a dizer exatamente a mesma coisa. Eu penso o mesmo, mas a realidade é exatamente a mesma. Ou seja, Israel anda a massacrar aqueles palestinianos desde que foi criada pelas Nações Unidas. Isso é um facto. Chamem-lhe o que quiser. Agora, evidentemente, aliás, algum primeiro-ministro israelita que já respondeu isso. Se tivesse nascido palestiniano, era terrorista. Porque não há condições para uma pessoa viver. Roubam-lhes a terra, roubam-lhes a água, humilham-nos todos os dias. O que é que o tipo faz? É evidente que eu não defendo os massacres do Hamas, como é óbvio. Eu não gosto de massacres. Ponto final, parágrafo. Não gosto de massacres. Agora, que eles não nasceram do nada, nasceram com 70 anos, mais de 70 anos, são quase 80 anos, de um massacre constante de um povo que não tem condições para viver. Com a hipocrisia de um Estado que fomenta o Hamas só para que não haja um Estado palestiniano. Para terem duas entidades, para elas nunca se entenderem. A autoridade palestiniana e o Hamas. Fomentam o Hamas para que nunca... Portanto, como é óbvio, isto não é sério, não é? Agora, não sei, depois há uma coisa que me faz alguma confusão, que é a ambivalência da própria Europa, para não ir mais longe, porque é no sítio onde a gente está, não é? E, pá, conseguimos ser muito criteriosos em relação à Rússia, e eu acho muito bem que sejamos, mas depois, em relação a Israel, sim, mas também, pois, e não... Pá, aquilo é genocídio, aquilo chama-se genocídio. Há uma palavra para isso. E Israel tem que ser castigada por isso. Por provocar o genocídio. Aliás, está-se a ver que a crise que Israel está a provocar, está a alastrar, agora já vai para a Síria, e repara, até agora conseguiu salvar um único refém. Foi uma rapariga que conseguiu fugir, que eles a agarraram. O resto apanhou cadáveres, não apanhou mais nada. E isto não faz parte das prioridades do Estado israelita, por exemplo. Agora, eu penso isto como observador e logo, portanto, como cartunista. Porque o observador está a trabalhar para o cartunista. Agora, também há outra coisa que eu também quero dizer, que se liga com aquilo que disse. Eu não procuro unanimidade. Eu procuro defender os meus pontos de vista. E faço o melhor que posso para os defendermos. Unanimidade, não tenho essa pretensão. Há sempre pessoas que não estarão de acordo comigo. Algumas melhor, outras pior. Algumas eu acho que estão em desacordo comigo de uma forma razoável. E há outras que eu acho que estão em desacordo comigo de uma forma não razoável. É a minha opinião. Eu encerraria dizendo que a conversa foi da dimensão dos cartoons que o António desenha há 50 anos. Muito obrigado. Não, eu fiz o que posso. Eu normalmente não utilizo palavras nos desenhos. Hoje vocês fizeram-me dar aqui o litro. Mas eu gostei muito de conversar aqui convosco. E terminava com uma palavra pessoal, que era
pelo menos para mim, neste papel que de vez em quando venho à Fundação, conduzir umas conversas, é provavelmente a última conversa que vou conduzir enquanto a Filipa Guadalupe está em Macau, e dizer que é o reconhecimento à Fundação, a minha obrigação de quase 35 anos de editor de jornais, e agora rádio e televisão, de reconhecer o papel que as instituições, as associações fazem. Está aqui também o Manel Geraldo, o mesmo se pode dizer do que o militar, mas o papel de reconhecimento do trabalho que a Filipa, juntamente com a Fundação, mas que a Filipa fez ao longo destes anos. E quem tem 35 anos de Macau a organizar ou procurar fazer debates, entrevistas e outras coisas mais, sabe a dificuldade que é encontrar pessoas para estas tertúlias nos mais variados temas. E, portanto, até já, e deixo o meu agradecimento. Todo quem nos conhece sabe que somos amigos, mas eu acho que esta palavra é muito importante no momento em que a Filipa nos deixa. E como se diz na minha terra e na terra da Marta, bem-aja.